Realmente não importa se os animais são capazes ou não de raciocinar como os seres humanos, e sim o amor que sentem uns pelos outros. As histórias do vídeo de hoje são verdadeiros exemplos disso. Ficou super curioso? Então já deixe seu like e bora pro vídeo! O resgate do bebê elefante. Todo mundo sabe que os elefantes são muito inteligentes e possuem uma das melhores memórias do reino animal. Mas o que poucos sabem é que esses gigantes da natureza entendem os sentimentos melhor do que os seres humanos. Eles são carinhosos e amam seus companheiros de manada acima de tudo. Certo dia, uma manada de elefantes selvagens fazia sua trilha como de costume, e para continuar sua jornada era preciso atravessar o rio. Os mais velhos foram na frente, pois tinham mais experiência, os mais jovens atrás e os bebês iam ao lado dos pais. Na travessia, os elefantes mais velhos começaram a sentir a profundidade e foi um trecho difícil, mas todos se saíram muito bem. Crianças são sempre cheias de travessuras e inquietas, e com os pequenos elefantes não é diferente. O mais novo bebê da manada era muito esperto e curioso, por isso se distanciou um pouco para explorar os arredores, mas ninguém imaginava onde a curiosidade dele o levaria. O elefantinho caiu em um buraco, mas não um buraco qualquer. Ele estava cheio de lama e tinha uma fresta para o rio, o que significava que ele encheria de água em algum momento. Ele tentou sair desesperadamente, mas era muito pequeno e a lama o atrapalhava. Sua mãe percebeu o que estava acontecendo e correu para tentar ajudá-lo. Eles conectaram suas trombas, mas mesmo toda a sua força não foi suficiente para puxá-lo da lama. A essa altura, todos os elefantes já tinham percebido o que estava acontecendo. Eles tentaram ajudar por várias horas, mas não podiam fazer nada. A água estava subindo. Todos se viram sem saída, mas a família é a coisa mais importante para eles. Por isso fizeram algo que assustou os moradores da aldeia ao redor da floresta. Os elefantes fizeram uma fila e ao mesmo tempo gritaram tão alto que o som ecoou pela floresta. Todos os moradores da aldeia ouviram, mas acharam que eles estavam em confronto com os outros animais selvagens. Porém, outro chamado de socorro ecoou e alguns moradores resolveram sair para ver o que estava acontecendo. Mas quando foram, o som já havia parado e eles não faziam ideia de onde os elefantes poderiam estar. Até que novamente ouviram outro chamado de socorro. Os elefantes não sabiam se alguém os ouvia, mas precisavam se utilizar de tudo que tinham. A mãe do pobre elefante chorava e se lamentava ao lado do filho que lutava pela vida. Raj foi o primeiro homem a encontrar a manada. Todos os elefantes olharam para ele e o homem imediatamente sentiu muito medo de ser atacado. Mas o que aconteceu foi emocionante. Os animais se afastaram fazendo um caminho até o membro da família que estava em apuros. O homem ficou espantado com a situação, mas andou lentamente até o elefantinho. Ele observou que não daria conta de o ajudar sozinho. Por isso foi correndo até um novo grupo de pessoas que vinha chegando entre as árvores e explicou a situação. Rapidamente eles agiram pedindo ajuda das autoridades locais. Por várias horas, a escavadeira trabalhou com o máximo de cuidado para não machucar o pequeno elefante. Mas chegando o final do dia, começou a ficar muito escuro e foram embora rezando para que o bebê elefante não se afogasse durante a noite. Mas todos estavam de volta juntos com os primeiros raios de sol. Os outros elefantes não saíram um minuto sequer do lado do bebê. A escavadeira que estavam usando no dia anterior era muito pequena e apesar de estarem alimentando bem o pequeno elefante, ele já estava muito fraco e mal conseguia manter os seus olhos abertos. A nova escavadeira chegou e 10 horas depois, finalmente, conseguiram fazer uma entrada entre a lama, mas o bebê cansado não tinha forças para sair. Vendo a situação, Raj não pensou duas vezes e pulou no buraco enlamado para ajudar. O bebê era pequeno para um elefante, mas ainda assim muito pesado. Porém, aquilo não faria Raj desistir, e alguns minutos depois, o homem conseguiu tirá-lo do poço. As pessoas no local comemoraram, mas não esperavam a reação dos elefantes. Eles ergueram suas trombas novamente, mas dessa vez estavam agradecendo a eles por terem salvo um membro de sua família. O elefantinho correu para a mãe e carinhosamente encostou em sua perna como um abraço. Aquele momento selou o fim do encontro daqueles elefantes com os aldeões e as pessoas choraram ao vê-los partirem para a floresta. Câmera escondida.
Tony e Emily tinham acabado de se casar e nunca estiveram tão felizes em suas vidas. Os dois amavam crianças e animais. Eles arrumaram a casa, compraram os móveis e decoraram tudo do jeitinho deles. Um ano depois, decidiram que já estava na hora de terem um novo membro da família. Tentaram por algumas vezes e logo veio a tão esperada notícia. Emily estava grávida e era uma menina, exatamente o que queriam. Tudo ficava cada dia mais perfeito, mas ainda faltava algo para completar aquela família. Um animal de estimação é uma companhia perfeita para adultos e seria uma companhia ainda melhor para a criança que estava por vir. O casal era ativista dos direitos dos animais e jamais comprariam um. Sendo assim, foram até o abrigo de animais mais próximo para escolher um cão para adotar. Olharam todos os cães e se apaixonaram à primeira vista por Toby. Então o escolheram. Chegando em casa, eles brincaram muito e o cachorro Toby se divertiu bastante. Mas quando a noite chegou, seus novos donos ficaram intrigados com a atitude dele. O cão sentou-se ao lado da cama e ficou olhando para eles. No começo foi fofo, mas depois de minutos, perceberam que aquele comportamento não era normal. Geralmente, quando os cachorros olham insistentemente para os seus donos, é porque estão querendo algo, como sair para passear ou comer algumas guloseimas. No dia seguinte, Toby dormiu pouco e quando a noite chegou novamente, ele correu para o pé da cama, mas Tony se sentiu incomodado, o colocou para fora e fechou a porta. Os dias se passavam e Toby ficava cada dia mais cansado. Tony estava muito preocupado e colocou câmera pela casa para saber o que o animal fazia enquanto eles não estavam olhando, mas o que descobriram os deixou com muito medo. Ao analisarem as imagens, viram que seu animalzinho de estimação passava a noite inteira olhando para a porta do quarto deles com os olhos bem abertos e sem emitir nenhum som. Os dois ficaram amedrontados e levaram ele imediatamente ao veterinário, mas o doutor não achou nenhuma normalidade no animal. Pelo contrário, ele estava muito saudável e não entendia o porquê daquele comportamento estranho. Tony e Emily estavam muito preocupados e decidiram fazer passeios mais longos e dobrar a hora de brincadeira para que ele estivesse tão cansado à noite que não conseguisse ficar acordado. Mas o plano não saiu como esperado. Toby ficava cada dia mais sem energia, mas continuava com sua atitude insistente. Uma noite ele cochilou por alguns minutos, mas acordou muito apavorado e voltou a olhar fixamente para a porta do quarto dos donos. Cansados daquela situação, resolveram voltar à casa de adoção para tentar descobrir a origem desse comportamento estranho. Chegando lá, perguntaram para vários cuidadores sobre ele e descobriram algo terrível. Uma moça contou a história do pobre cãozinho. Seus antigos donos eram jovens e sempre diziam gostar muito dele. Eles estavam juntos há pouco tempo e tinham comprado o Toby quando ainda era um filhote. Mas uma gravidez não planejada aconteceu e eles decidiram que não queriam um cachorro perto de seu filho recém-nascido. O cãozinho sempre teve o sono muito pesado, por isso eles o enrolaram em um cobertor enquanto dormia e o colocaram para adoção. Quando ele acordou, estava sozinho e cercado por pessoas e animais que não conhecia. Emily e Tony mal podiam acreditar nisso. Seu amado cãozinho passava as noites acordado com medo de ser abandonado de novo, mas eles não eram como seus antigos donos. A gravidez era esperada e desejada, e Toby era um complemento para a felicidade deles e do bebê. Desse dia em diante, Toby passou a dormir em sua casinha ao lado da cama deles. Eles tiveram muita paciência e o encheram de amor, e aos poucos ele se recuperou, voltando a confiar nas pessoas. Alguns animais têm histórias incríveis, como por exemplo, essa galinha que estava escondendo algo no ninho e seu dono se assustou quando descobriu o que era. Ficou super curioso? É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e nos encontramos por lá!